visão, tá, gente? E aí vamos também tirar as dúvidas, caso vocês tenham. Nós ficamos na questão 14 de história. Ontem nós fizemos 2 aulas seguidas à tarde, hoje, senão não dá tempo, né? Então vamos nós. Na 14 a gente chegou a corrigir, né? Acho que sim. Tá desconfigurado. Pessoal, as dúvidas vão tirando, perguntando, tá? Vamos aqui. Aqui a gente tá falando da história do Brasil. Deixa eu não botei pra... Ah, não, botei. Então vamos lá, tá, gente? 14. Se nos oferecem todo o ouro do mundo ou a terra mais bela e fértil que se possa imaginar, nunca estaríamos dispostos a juntar-nos ao nosso inimigo comum e participar da escravidão da Grécia. A nossa herança grega, os laços de sangue e idioma, nossos altares sagrados, nosso modo de vida comum. E trair tudo isso não ficaria bem para Atenas. Enquanto sobreviver um único ateniense, não haverá acordo com Xerxes. Aqui, pessoal, Heródoto, né? Heródoto, que é tido como o pai da história. Ele é considerado o pai da história oral e o pai da história científica é Tucídides. Então vamos nós, né? Considerando o contexto das guerras púnicas, essas guerras púnicas foram as guerras pelo domínio do Mediterrâneo. Não esqueçam disso, tá? Guerras púnicas, guerras pelo domínio aí do Mediterrâneo. Interpreta o posicionamento do grego Heródoto sobre o conflito com os persas. Letra A. Acusa os persas de fomentarem desavenças entre os povos da Grécia. O texto não está falando disso, né? É só vocês analisarem, não fala disso. Letra B. Defende a união entre os povos gregos para combater as forças persas. Aí, gente, não tem nem o que o aluno discutir. O texto está falando de unidade, né? Ou seja, todo mundo aqui tem um modo de vida comum, mesmo com modelos administrativos diferentes, porque a gente está falando de cidades e estados, foi o momento em que as cidades e estados vão se unir contra os persas. Essa guerra, não esqueça, até um dos poucos momentos da história da Grécia em que as cidades e estados vão se unir para derrotar os persas, que tinham um exército extremamente poderoso. As cidades e estados que eram inimigas, tá? Essas cidades e estados, elas não se entendiam. É o único momento da história em que elas vão se unir em torno de um ideal para expulsar os persas do território. Vamos aí a 15, né? Os patrícios formavam a elite da sociedade romana e defendiam dos antigos clãs fundadores da cidade. Daí derivou a expressão patrício, de patris, famílias. A estrutura do governo romano foi, durante a maior parte de sua existência, ocupada inteiramente ou majoritariamente pelos patrícios. Patrícios eram tidos como os nobres, tá, gente? Numa escala aí piramidal, a gente vai ter aí os patrícios no primeiro patamar, certo? Aí sempre lá no Enem, não esqueçam de ler as tirinhas e do que está se falando, né? Aqui está falando sobre a sociedade romana. Às vezes o aluno na leitura ele identifica logo, mas às vezes se ele não identificar, ele olha lá no Enem, né, as tirinhas para saber do que está se tratando. O texto descreve a classe social hegemônica da sociedade romana. Para além da descendência dos fundadores da cidade, seu poder estava assentado na... Vamos aí, tá, gente? Em que se baseava a estrutura do poder dos patrícios? Letra A. Posse da maioria das terras, né? E aí vão analisar. Essa daqui, né, ela já está correta, né? Por que a gente pode analisar aí eles como a maior posse da terra, né? Eles têm a maior concentração de terras? Porque eles eram ricos, né? Eles eram praticamente os donos da maior concentração de terras. Superioridade administrativa. Gente, eles não tinham totalmente superioridade administrativa, porque no Império Romano não era só eles que administravam, eles eram os nobres, mas a gente vai ter um período na história de Roma, porque aqui não está dizendo qual período, né? Que, por exemplo, no período republicano, já está dizendo, é república, então tudo vai ser resolvido através, né, dos tribunos. Então a gente vai ter uma descentralização de poderes. Capacidade de poder de prover justiça social. Eles não proviam justiça social, principalmente porque a gente está falando de uma sociedade extremamente injusta socialmente, né? Desigual socialmente, onde eles têm todas as terras que eles querem e a maior parte da população não tem nada. D. Constante eleição pelas demais classes sociais. Onde é que as classes sociais tinham poder de fazer eleições, né? De forma alguma. A gente nem está falando de uma sociedade que é muito democrática. Na democracia vai nascer aqui, mas vai nascer no período assim republicano. Designação divina para o comando político de Roma, não tinha isso não, tá? Então, quando a gente fala dos patrícios, da classe social patrícios,
a gente está se referindo no maior predomínio aí de terras, de uma maior concentração de postos de terras. 16, né, a Confederação ou Liga de Delos, controlada por Atenas, a questão do comércio, tá, gente? Lembrem que Atenas, ela vai ter uma guerra, né, aí contra Esparta, porque elas eram inimigas na questão mesmo do comércio. Atenas era muito boa no comércio, mas Esparta também é. Então, a gente vai ter muito esse problema entre as cidades e estados, um querendo ser melhor do que a outra. A Confederação ou Liga de Delos, controlada por Atenas, estabelecia que as cidades e estados deveriam fornecer tropas e navios ou pagar tributos que seriam depositados na ilha de Delos, berço de Apolo no Mar Egeu. Todos os recursos deveriam ser utilizados para a guerra contra qualquer ameaça externa. Com o passar dos anos, acreditando que os persas não mais retornariam, Péricles, gente, Péricles, não esqueçam na história grega, Péricles é aquele cara, né, que vai idealizar tantos projetos na Grécia, que no qual a Grécia, no período dele, vai ser considerado o século de ouro, né, século de Péricles, porque é o período em que mais há desenvolvimento na Grécia. O governante ateniense passou a utilizar os recursos da Confederação de Dela em benefício da sua cidade, ou seja, pegava os recursos, os tributos que todas as cidades e estados pagavam, né, para Atenas, e aí Atenas passou a se desenvolver mais que as outras cidades, porque ele vai desenvolver a cidade de Atenas. E aí, gente, que vai dar treta, porque as outras cidades não vão se calar, vão achar isso um absurdo, né? E vamos na ótica, né? Com o tesouro proveniente dos tributos, construiu monumentos. Olha aí a modernização que eu estava falando, século de Péricles, né? Construiu monumentos, modernizou os portos e pôs os barcos para praticarem comércio marítimo pelos mares Egeu e Mediterrâneo, fortalecendo sua hegemonia local. Com a fragilização dos compromissos assumidos pelas cidades e estados, porque as cidades e estados vão dar um golpe em Atenas, né? Não vão mais pagar o que eles... porque eles vão perceber que a Atenas está ficando com dinheiro e está se modernizando, enquanto eles não têm nada, eles vão passar a não mais estar dentro dessas estruturas da Liga de Delos. E aí ocorreu, depois dessa fragilização, né? O que vai ocorrer com a fragilização dessas cidades-estados gregas na criação de Delos? Letra A grande migração ateniense, movimento de dispersão do povo dessa cidade rumo ao Extremo Oriente. Os atenienses não saíram da cidade, tá? As dificuldades continuaram lá, mas eles não migraram. B. Refundação da Liga sob ordenamento em que todas as cidades teriam o mesmo poder de decisão que Atenas, só que não, Atenas não ia abrir mão de ser a coordenadora da Liga, por isso que ela passa por um momento de fragilização e ela vai acabar. C. Saída de algumas delas que criaram seu próprio consórcio, passando a disputar a hegemonia local. Essa daqui, gente, já está correta, tá? Por que está correta, professora? Porque, volto a dizer, a cidade, né, a partir de Péricles, eles vão pegar os impostos das outras cidades que pagavam aí na Liga de Delos e vai modernizar. Quando eles modernizam a cidade de Atenas, que vai passar a ter muitos monumentos, vai ficar muito bonito, as outras cidades e estados percebem que elas estão sendo passadas para trás e vão sair. Então, elas vão criar uma outra liga, né, elas vão criar um consórcio aí marítimo para fazer as exportações que eles necessitam, as chamadas trocas, tá bom? E aí eles vão disputar a hegemonia local com quem? Atenas. Essas cidades-estados vão ficar contra Atenas, vão se unir contra Atenas num consórcio, né, comercial. Então a letra C já está correta. A D não seria correta por quê? Chegada em massa de dissidentes persas que procuravam refúgio político de ameaças que recebiam do seu império. Onde é, gente? Que os persas iam pedir ajuda aí na Grécia, principalmente porque os persas vinham de um império, né? E esse império persa ainda não está em ruína, não. Certo? Letra E. E eles não iam pedir ajuda e refúgio, por exemplo, na Grécia nesse momento, não. Primeira Guerra Médica, conflito em que os gregos e persas lutaram pela expansão de seus impérios. Aqui, não. Nada a ver, a gente está falando da fragilização. Não esqueçam, tá? O Enem é interpretação. Aqui está falando, está perguntando ao comando da questão, com a fragilização dos compromissos assumidos pelas cidades e estados na Liga de Delos. Aí que vai ocorrer o quê? A dissidência das outras cidades e estados e a formação de um outro modelo de consórcio, que não vai nem ser chamado de liga, tá? Então vamos nós, 17. Uma estátua gigantesca de quartzo foi encontrada em pedaços por arqueólogos egípcios e alemães. Ela estava submersa no lodo de uma favela nos arredores do Cairo, no Egito. Estudiosos acreditam que a imagem seja a representação do antigo faraó Ramsés II.
que é aquele que conviveu com Moisés. Não esqueçam disso, tá, gente? Ramsés II o Grande, que governou o local há mais de 3.000 anos. Um dos motivos para a hipótese é o fato da favela localizada em Matariá ter sido construída onde antigamente a cidade de Heliópolis se encontrava, contratando aí com sua condição, não é nem contratando, tá, gente? Aqui é contraste, né? Minha língua travou, mas aqui é de contraste, tá errado, viu a palavra? Com sua atual condição precária, a região era considerada a morada do Deus Sol e muitos monumentos eram erguidos lá. Os destroços foram achados perto de um dos maiores templos do Egito, feitos sob as ordens do Ramsés II em homenagem à divindade solar. Por isso mesmo, os arqueólogos acreditam que a imagem representa o faraó, mesmo ainda não tendo identificado com totalidade de quem se trata a figura, tá? E aí, tirada aí do livro Arqueólogos, né, dá para perceber, encontra-se estátuas de Ramsés em favela do Egito. Durante o período na história egípcia denominado de Novo Império, o faraó Ramsés II aí, teria se destacado por, letra A, instaurar o culto à lua e mandar construir o templo lunar em Karnak, aqui não está falando isso. Tá? A gente tem que pegar todas as análises aqui durante esse período do Novo Império. Aí o aluno lê para tirar a conclusão. Aqui não está falando isso, né? Letra B, abolir a escravidão e estabelecer a prata como metal único das trocas comerciais. Gente, ele não abolia a escravidão. Quem é que estava sendo escravizado nesse momento na história do Ramsés II? Aquele que conviveu com Moisés? Os hebreus. Tanto é que é aqui que vai ter, gente, no período do Novo Império, nós vamos ter a fuga dos hebreus aí, liderados por Moisés em busca dessa terra prometida. Então aqui ele não ia abolir a escravidão, porque se ele fosse abolir a escravidão, ele ia dar, né, a liberdade aos hebreus, e não foi isso que ocorreu, os hebreus fugiram. C. Negociar a paz com os hititas e mandar construir o Templo do Sol em Heliópolis. Aqui a gente deixa em aberto, tá? Vou já explicar. Letra D. Assentar os hebreus em colônias agrícolas nas periferias das cidades do delta egípcio. Gente, aqui, se você for analisar, até os filmes mesmo ali que falam muito da história de Moisés, não fala desses assentamentos dos hebreus nas colônias agrícolas, nas periferias das cidades. Pelo contrário, os hebreus, gente, não eram nem nessa época que eles eram considerados escravos. Então, não houve da parte de Ramsés nenhuma vontade de assentar os hebreus em outros locais de uma forma pacífica, né? Então, tal que os hebreus vão fugir. Invadir a Mesopotâmia e ordenar a construção de Heliópolis, a cidade dos deuses. Coisa nenhuma, eles não iam invadir a Mesopotâmia, principalmente porque aqui a gente está falando de uma outra civilização antiga, tá? Então vamos aí, letra C, né? Negociar a paz com os hititas e mandar construir o Templo do Sol em Heliópolis. Gente, quem eram os hititas, né? Para quem é cristão, que conhece aí, ou pelo menos já ouviu falar, esses hititas aqui eram um povo que viviam ali no Egito, mas que viviam ali na região do Egito, porque o Egito era muito grande, e eram contrários à estrutura de domínio ali do faraó, eram contra o faraó, eram povos que lutavam contra o faraó. Bom dia, Marcos, seja bem-vindo. E aí esses hititas, Bom dia, professor. eles eram contra o faraó, então durante esse processo o faraó vai tentar unir, né, tentar ali chamar os povos hititas, que eram povos extremamente fortes, para se unificar, né, para poder construir esse templo, porque naquela época o faraó era o deus, né, centralizado, tinha aquela ideia politeísta no Egito, a quiromancia, tinha a leitura de mãos, eles eram muito ligados à astrologia, tanto é, gente, que Cleópatra, já ia minha língua travando de novo, é considerada uma das imperatrizes ali do Egito que tinha mãos de ferro, né? Mas ao mesmo tempo que ela administrou o Egito, ela era muito ligada à astrologia. Todos os filmes que vocês assistem do Egito mostram muito essa ideia, né? Eles são muito ligados à astrologia, a serem guiados pelos astros. Tanto é que as pirâmides, elas são feitas aí, né? Alguns cientistas analisam que elas foram feitas na direção do cinturão de Órion, que para nós a gente não chama nem cinturão de Órion, né? A gente chama aí Três Marias, que é aquelas constelações. Então aí eles quiseram, gente, negociar com os hititas para evitar qualquer tipo de tumulto. Em torno de quem? Do Deus que os dois povos aí cultuavam, tá bom? Então vamos nós, tá?
A 18 aí. Após o domínio da Espanha em Portugal, a Holanda, em busca de açúcar, aqui nós estamos falando de um período, tá, gente? Da União Ibérica. Após o domínio da Espanha em Portugal, ou seja, União Ibérica, aqui já é depois que a gente tem desfacelado essa União Ibérica, o retorno de Portugal ao poder. Lembrando, tá, gente, que a União Ibérica é o período em que as coroas se unificam, depois da Revolução de Avis, quando o rei de Portugal morre sem deixar herdeira, aquela historinha que vocês já conhecem, tá bom? E aí o rei da Espanha resolve reivindicar a coroa, os portugueses não querem, aí tem a Revolução de Avis, guerra mesmo, treta, a Espanha vence e unifica as coroas, os reinos de Castela e Aragão. Mas passa um bom tempo, inclusive o Brasil, gente, vai passar um bom tempo na primeira fase do período colonial, sendo administrado pela Espanha. Tá bom? Então vamos lá. Após o domínio da Espanha em Portugal, a Holanda, em busca de açúcar, resolveu enviar suas expedições para invadir o nordeste do Brasil no período colonial. As invasões holandesas no Brasil no século XVII estavam relacionadas à necessidade dos Países Baixos manterem e ampliarem sua hegemonia no comércio do açúcar na Europa, que havia sido interrompido. Amores na minha vida, preste atenção. Países Baixos, aqui vai ter uma treta histórica entre os Países Baixos e a Holanda. Professora, o que é essa treta, né? Quem são os Países Baixos? Os Países Baixos são o que hoje é a Holanda, que é chamada aí na seleção de laranja mecânica por conta da cor, né, das bandeiras. É uma cor, a cor da bandeira é laranja. Não esqueçam disso, orange. Né? Então, os Países Baixos eram países, eram ali um conglomerado de regiões, e essa região, a galera era protestante. Primeiro ponto. A Espanha quis dominar essa região e impor essa região o cristianismo. Lembrando que Península Ibérica, dois países, Portugal e Espanha, todo mundo aí é católico, né? Cristão católico. Os Países Baixos são protestantes. Então, a Espanha vai tentar dominar esses países aí e eles não vão se deixar dominar. A gente vai ter uma guerra muito grande entre a Espanha e os Países Baixos. E aí os Países Baixos vencem a Espanha, porque eles não aceitam essa questão da doutrinação, porque eles são protestantes. E essa treta vai durar quase que um século, né? Então, diante dessa perspectiva, a Holanda declara-se independente, os Países Baixos aí se unem todos a região onde hoje é a Holanda, e aí essa treta vai ficar sendo histórica. Acontece, gente, que quando nós tivermos a União Ibérica aqui no Brasil, Portugal vai estar sob domínio da Espanha. E aí a Espanha não vai querer o holandês dentro do território, né? Não vai querer. Aqui é porque já é depois, né? Em que a Espanha já tinha passado, os holandeses vão querer invadir para a questão da indústria açucareira. Mas antes eles não iam se atrever porque a gente tem uma desunião muito grande, eles são inimigos. Aí eu estou só explicando para vocês entenderem essa ideia de Países Baixos, tá bom? Então vamos lá. Foi aí interrompido, havia sido interrompido essa hegemonia deles. Letra A, né? Vamos nós. Pela política de monopólio comercial da coroa portuguesa, reafirmada em represária a mobilização anticolonial dos grandes proprietários de terra. Não, tá, gente? Aqui a gente não vai ter uma ideia de reafirmação em represária mobilização anticolonial, não, tá? Os proprietários de terra, eles querem expandir essa produção dos engenhos na região, porque a gente está falando de quê? Comércio do açúcar, indústria açucareira. Então, você está falando de indústria açucareira, Pernambuco e Recôncavo Baiano. Indústrias açucareiras prósperas. Letra B, pelos interesses ingleses que dominavam o comércio entre Brasil e Portugal. Ingleses, nós estamos falando, por exemplo, de América do Norte ou as colônias do Norte? Não, nós estamos falando de Brasil, tá? Então não tem nada com ingleses aí não, tá? Letra C, pela política pombalina, né, que objetivava desenvolver o beneficiamento do açúcar na própria colônia com apoio dos ingleses. Só que não. História do Brasil não tem inglês não, tá? Os ingleses entram, mas é outra coisa, não tem, nem se aproxima desse período colonial. Hoje a gente tem ingleses aqui no Brasil, mas no processo histórico do Brasil não tem ingleses não. Ingleses é lá na América do Norte, não esqueçam não, tá? Espanhóis sim, tem aqui no período em si da indústria cafeeira, no século XVIII, século XIX, a gente vai receber muitos imigrantes, inclusive espanhóis na região sul do Brasil, italianos na região sudeste, em São Paulo, né? E vamos nós. Letra D aí, tá, gente? Pelos interesses comerciais dos franceses que estavam presentes no Maranhão em relação ao açúcar. Gente, os franceses no Maranhão, eles não... Maranhão,
preste atenção, a gente está falando de indústria açucareira. Pelos interesses comerciais dos franceses que estavam presentes no Maranhão em relação ao açúcar. Os franceses se interessavam pelo açúcar, eles estão no Maranhão. O que é que eles querem com açúcar? Açúcar onde é? Pernambuco e Bahia. Aqui nós estamos falando, quando se trata de Maranhão, nós estamos falando da questão do algodão, que vai perder espaço quando os Estados Unidos conseguirem independência, e aí os Estados Unidos vai passar a produzir, a plantar algodão, e a exportar para a Inglaterra, que tinha já aquela revolução industrial, manufatureira, precisava de matéria-prima, no caso algodão, para fazer roupas, e assim vai, porque a primeira fase da revolução ela é muito ligada a roupas, né? A indústria tecelagem lá. E aí quem exportava era o Maranhão. O Maranhão perde espaço para os Estados Unidos por causa, né, dos estados, da produção de lá, depois da independência, que toma o espaço do mercado aqui maranhense. Letra E, né, pela guerra de independência dos Países Baixos contra a Espanha e seus consequentes reflexos na colônia portuguesa devido à União Ibérica. Tá? Aqui o aluno já tem que entender, né, que a coroa, esses processos vão ser muito mais aí interrompidos, né, cessados pelos holandeses por causa dessa União Ibérica, porque ele já tem tretas históricas desde o processo dos Países Baixos contra a Espanha, a guerra entre os Países Baixos e a Espanha, certo? Então a letra E aqui é a correta. A União Ibérica, gente, ela foi boa para ir para a Espanha, né? Mas para os holandeses não foi. Tanto é que os holandeses não vão querer papo com a Espanha de jeito nenhum. O homem vale tanto quanto o valor que dá a si próprio, né? François Rabelais. O bom pintor é aquele capaz de representar duas coisas principais, chamadas homem e os trabalhos da mente do homem, Leonardo da Vinci. Aqui nós estamos falando do período chamado Renascimento. As frases acima expressam um dos princípios fundamentais do renascimento cultural, que é vamos lá, letra A, hedonismo, valorizando o prazer do homem? Não. Não é fundamento do renascimento, o hedonismo não, tá, gente? B, teocentrismo em contraposição à visão estática do mundo medieval. Teocentrismo, se tivesse aqui racionalismo, aí a gente poderia analisar, mas teocentrismo é Idade Média. E olha que a letra está toda errada. Teocentrismo em contraposição à visão estática do mundo medieval. Se o teocentrismo vinha de lá, onde Deus é o centro, né? Então, não é visão... o teocentrismo é uma visão medieval. O racionalismo é uma visão da Idade Moderna, com René Descartes. Penso, logo existo. Letra C, antropocentrismo, valorizando o homem em contraposição às ideias católicas medievais. Aí, gente, correto, tá? O principal princípio do renascimento cultural foi esse aqui, ó. Antropocentrismo. Quem é o centro da razão? O homem. Lá na Idade Média, quem é o centro da razão? Deus. Toda a fonte de verdade na Idade Média provém da igreja, do que ela ensina. As próprias escolas filosóficas que surgem, né, baseadas aí nos pilares da igreja, como a patrística e a escolástica, elas tentam idealizar o conceito da lógica através das narrativas bíblicas. Tudo era muito enraizado na igreja católica, na questão do ser cristão, na Bíblia, Deus era o centro. Aqui não, tá, gente? As pinturas não necessariamente vão expressar ideias religiosas, porque é o homem no renascimento cultural que está no centro. Letra D, humanismo, valorizando o pensamento racional. Gente, o humanismo também não está errado, mas a primeira mesmo que você... E aí preste atenção lá no Enem, porque vem muita pegadinha no Enem. Quando a gente fala dos princípios fundamentais, o humanismo também é um princípio lá do renascimento cultural. Ele é um princípio do renascimento. Só que quando a gente fala do antropocentrismo, ele é o principal. Por quê? Porque ele é o primeiro, o homem é o centro. Lembra daquela pintura chamada Homem Vitruviano, né, do Leonardo da Vinci, onde o homem está no centro da roda, e aí ele tá assim, com os braços abertos e as pernas abertas, que tem uma imagem tridimensional, como se tivesse quatro braços e quatro pernas, né? O homem, ele está no centro. E quando a gente tem a corrente humanista, também faz parte do renascimento cultural.
Só que aí a gente está falando de uma outra corrente. No geral, o renascimento cultural, nós temos o homem no centro. O humanismo é uma corrente de dentro do renascimento. Aqui é princípio e não corrente. Teocentrismo, volto a dizer, tá, gente? Teocentrismo é a Idade Média, em contraposição à visão estática do mundo contemporâneo. Desde quando o mundo contemporâneo, a visão é estática? O que é estática? O que é estática, gente? O que é uma visão estática? É uma visão que não muda. Onde é que no mundo contemporâneo as visões das pessoas não mudam? Onde é que a gente vai dizer uma visão estática? Estagnada, parada? Onde é que no mundo contemporâneo as pessoas não raciocinam, né? Pelo menos alguns raciocinam, né? Tem muitos que não raciocinam, falta muito raciocínio ainda. As pessoas agem muito, somente em se tratando da nossa nação, as pessoas agem muito por impulso, né? E aí é que está o problema. Mas o correto seria raciocinar. 20. A religião persa era inicialmente politeísta, tendo Deus Ahura Mazda como Deus supremo, criador de todo o universo. A adoração dessa divindade passou a ter uma importância ainda maior após as pregações do profeta Zoroastro Zaratustra, que criou uma estrutura teísta em que havia uma eterna luta entre o bem e o mal. Assim, no processo maniqueísta religioso, Ahura Mazda seria o deus do bem e da verdade, e Arimã, o deus do mal e da discórdia. A religiosidade persa, assim como apresentada por Zaratustra, fundamentava-se no princípio teísta, não, tá? Animista, não. Aí a gente tem totemista, não, também não, né? A visão dualística, aqui o texto está falando de dois mundos. Alguém prestou atenção? Dois mundos que lutam entre quem? Bem e o mal. Então, se a gente está falando da luta eterna entre o bem e o mal, nós estamos falando de dois mundos. O aluno tem que ir pela lógica. Olha aí, ó. Visão dualística, quando eu tenho dois mundos ou duas interpretações. Dualística, dois, tá? Então, aí é a letra D, né? Isso é. Ei, tia, Oi. o que seria esse totemista? Eita, aí, Bia, eu tenho que entrar nas análises socialistas, né? Porque o totemista é as ideias do totem, né? Eu vou fazer o seguinte, gente. Como é que é muito complexo essa visão totemista, eu vou fazer o seguinte, Bia. Porque isso aqui é muito ligado à história religiosa, ao estudo dos totens, né? A visão dualista é quando você tem duas análises religiosas. A teísta é aquela questão que envolve muito a ideia, né, de você crer ou não crer, de você acreditar ou não acreditar, de você questionar as crenças. E aí por isso que surgiu aquela ideia do ateísmo, por conta das visões teístas. Só que a questão totemista, ela é meio complicada para explicar, né? Mas não se preocupe não, Bia, que eu vou fazer o seguinte, eu prometo, aí você vai me cobrar. Porque o totemismo, ele é tão complicado a explicação dele, porque inclusive aqui jamais seria o totemismo, porque o totemismo ele é estudado de uma forma totalmente diferenciada, porque entra um pouco a ciência, entra um pouco a religião, porque aí envolve o totens, que é muito ligado à ciência, né? A questão dos totens, a natureza, né? E aí quando se fala do totemismo, eu particularmente eu preciso aprofundar, porque entra a ciência do Felipe, que não é nem ciência, eu acho que o Felipe dá aula de biologia, né? Entra a questão natural, envolvendo plantas, tem toda uma questão de culto a essas coisas. Mas eu vou postar, e aí eu te aviso, viu, Bia? Para todo mundo da sala, eu vou ver se eu encontro algo sobre o totemismo mais simples, para vocês tentarem assimilar de forma mais. Porque é um pouco complicado. Aí eu posto para vocês lá e digo: ó, tem um vídeo tal, encontrei um, mas aí para isso eu tenho que tentar encontrar um vídeo específico, porque aqui, gente, envolve astrologia, vixe, é um pouco complexo, mas eu vou postar. Tá bem, É tia. só o totemismo, Bia, porque ele é muito Aham. complicado. Eu vou até anotar bem aqui, Bia, para eu não esquecer, tá? Vou anotar bem aqui. Totemismo.
que aí é religião, Bia. O totemismo entra como princípio religioso. Então vamos nós, tá, gente? 21. O projeto de transposição do Rio São Francisco, aqui nós estamos falando, gente, de um momento histórico na nossa história do Brasil, tá? Que envolve também Caixa 2, lavagem de dinheiro e Operação Lava Jato. Aí nós estamos falando do Brasil contemporâneo e o Brasil, praticamente, né? Esse Brasil como uma atualidade. Então vamos lá. Prestem atenção. E não esqueçam, a Operação Lava Jato começa a primeira fase em 2015. O aluno, às vezes, não acompanhou. Hoje ela está na 75ª fase, vai para a 76ª fase. É considerada na história, ela está nos livros de todos os sistemas educacionais, né, principalmente da segunda série do ensino médio. Ela já é estudada nos livros de história. É considerada a maior operação de combate à corrupção da história do planeta, né, envolvendo aí 4 células de investigação, a Vara de Curitiba, 12ª, o Eixo de São Paulo, né, Rio de Janeiro e Brasília, né? Só que Brasília ficava com fundos de pensão, pessoas que conseguiam caixa 2 aí desviando dinheiro de fundos de pensão. Então, assim, o Brasil é cheio de problemas. E aqui também estava na Operação Lava Jato. Então, vamos lá, tá? Porque isso aqui, gente, houve uma lavagem de dinheiro fora do normal, porque a obra foi anexada num determinado valor e aquele valor acabou sendo ultrapassado e a obra só era superfaturada, como também a Abreu e Lima, né, em Pernambuco. Então vamos lá. O projeto de transposição do Rio São Francisco não é uma ideia nova. Ampliado no governo Lula, ele existe há décadas. O plano básico é construir 2 imensos canais ligando o Rio São Francisco a bacias hidrográficas menores do Nordeste, bem como os seus açudes. A seguir, seriam construídas adutoras com o objetivo de efetivar a distribuição de água, ou seja, transpor, né? Pegar a água do rio, colocar em outros açudes para chegar nas áreas secas. Tirar a água do rio, botar em açudes, chegar em áreas secas. Deu para entender aí, através de tubulações, né, gente? De acordo com o governo federal, o projeto seria a solução para o grave problema da seca do Nordeste, pois distribuiria água a 390 municípios dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, uma população de 12 milhões de nordestinos. O prazo para a realização do projeto é de 20 anos, a um custo total estimado até meados de 2009 em 4,5 bilhões. Bilhões, gente. 4 bilhões e 500 milhões. Não sei nem quanto zero tem. O uso racional do potencial hidráulico dos grandes rios no mundo, solucionando ou amenizando as questões da seca e irrigando para o desenvolvimento da agricultura, teve início no período. Aqui é como esses rios, no processo histórico, tiveram esse potencial hidráulico de servir como que para o desenvolvimento da agricultura. Lembrem que lá na história antiga já serviu, na Mesopotâmia, no Egito. Então vamos lá, deixa eu correr que está faltando 2 minutos para eu acabar. No período paleolítico, no qual as baixas temperaturas do planeta Terra obrigavam o homem a viver sob proteção das cavernas e a desenvolver a agricultura irrigada, utilizando o potencial dos grandes rios. Gente, aqui não é, né? Período paleolítico não, pelo amor de Deus. B, no período neolítico. Lembrem, gente, neolítico, revolução da agricultura. Aí não precisa nem a gente ir mais à frente, não, né? Neolítico, no qual a agricultura, o consequente processo de sedentarização do homem, se estabeleceram gradualmente. Gente, no período neolítico nós vamos ter a revolução agrícola. E é nessa revolução agrícola que o homem passa a se sedentarizar, porque ele percebe que ali ele pode plantar, pode colher, então não precisa mais estar procurando, andando no meio, nem procurando em outros locais, tá? Então aqui, ó, a domesticação animal se tornou uma prática usual entre os grupos humanos que se formavam nesse período. Aí o aluno vai e pergunta, professora, no período neolítico tem a revolução aí agrícola, beleza. Professora, e é no período neolítico, quando é que começa a história? Aqui nós estamos na pré-história, né? A revolução neolítica e a revolução agrícola é ainda na pré-história. Quando é que começa a história? Quando o homem detém a escrita. Certo? Quando o homem aprende a escrever aí, vamos dizer, aí quando o homem detém a escrita, a gente sai da pré-história e entra na história. O marco da história é o surgimento da escrita. O resto aí, gente, deixa para lá, vamos ficar aqui, letra B, né? Do mais, gente, alguma dúvida sobre isso aí? Tem não, tia. Então a gente vai ficar por aqui, Tranquilo. tá? Nenhum.
Gente, vamos ficar atentos aí no WhatsApp, porque dependendo do meu mundo hoje, eu vou dar aula também à tarde para vocês, tá? Porque eu tenho uma revisão agora para fazer de uma outra escola, e aí eu tenho uma revisão para fazer com vocês de filosofia, aí vocês vão decidir se faz de filosofia ou se faz de sociologia, nessa aula que eu vou dar, né, para vocês. Aí vocês vão me dizer, tia, faz de sociologia, porque vocês receberam, né, a lista, aí vocês resolvem, aí me diz, que aí à tarde, talvez eu marco com vocês. Talvez não vai dar certo, tem que dar, viu? Tá bem. Certo, Tá, certo. Bia, eu vou postar já já. Vou tentar Pronto. achar aqui uma explicação mais simples e botar lá na plataforma. Eu aviso para vocês, viu? Tá bom, tia. Tá bom. Tá, Obrigada. tá. Nada, tchau.